Eu queria perguntar sobre o Dia das Crianças, queria saber a origem dessa data. Como é que começou, quem é que criou, quem é que teve a ideia de estabelecer que o dia 12 de outubro é o Dia das Crianças? Essa é uma história bastante curiosa, Mari, porque ela tem algumas idas e vindas, né? No dia 12 de outubro de 1923, no Rio de Janeiro, que era a capital brasileira até então, aconteceu o Congresso Sul-Americano da Criança. E esse congresso, lá em 1923, discutiu questões relativas à educação e alimentação infantil. Veja só, mais de 100 anos atrás a gente está discutindo isso, e a gente continua discutindo isso, né? Não evoluímos tanto assim. E no ano seguinte, porque esse congresso teve um retorno muito bom, um deputado federal chamado Galdino do Vale Filho, ele propôs uma lei estabelecendo a festa da criança para ser comemorada naquela data em que tinha acontecido no ano anterior a esse congresso, que era 12 de outubro. Só que ninguém levou muito, né, não teve muita adesão, ninguém levou muito a sério a ideia e ficou por isso mesmo. Depois, em 1940, o presidente Getúlio Vargas, ele fez um novo decreto estabelecendo o dia 25 de março como Dia da Criança. Novamente um fiasco, ninguém deu muita bola para isso. É mesmo? Não fazia ideia disso, Marcelo. Aí, em 1955, uma fábrica de brinquedos, a Estrela, resolveu criar um grande evento chamado Semana do Bebê Robusto. Era um evento comercial para vender Bebê Robusto, que nome engraçado. Semana do Bebê Robusto. E aí a coisa começou a pegar, porque eles investiram em publicidade. Em 1965, a Johnson & Johnson também criou uma promoção, que era o Bebê Johnson, que vocês já devem ter ouvido falar, que era uma promoção que você mandava lá uma embalagem do produto da Johnson com uma foto do seu bebê, né? Toda mãe diz, o meu é o mais bonito que tem. E aí eles foram fazer um concurso para ver qual era o bebê mais bonito do ano. Então era o Bebê Johnson. Mas isso tinha relação com o dia 12? Não, por enquanto a gente está falando da semana do Bebê Robusto. Tá. E depois o Bebê Johnson. Tá tudo ali nessa semana do dia 12. Tá. Eles usavam essa semana, mas ainda não eram o Dia das Crianças. Claro. Bom, aí o Bebê Robusto continuava fazendo sucesso, o Bebê Johnson começou a fazer sucesso, e aí pensaram, né, por que a gente não junta as forças? Estrela, Johnson & Johnson e outros fabricantes de produtos ligados à criança resolveram entrar também. E aí se criou a Semana da Criança, nos anos 60. Só que a Semana da Criança exigia um esforço muito grande publicitário e tal. E aí alguém lembrou do decreto de 1924, falou, vamos comemorar então o Dia das Crianças em vez da Semana das Crianças? Então nos anos 60 se estabeleceu o 12 de outubro como Dia das Crianças, como lembrança daquele Congresso Sul-Americano da Criança lá em 1923. Interessante, é uma data, claro, que surge com pretensões comerciais, assim mas com simbolismo... Como todas, né? Eu ia dizer, como todas. Como a grande maioria das datas. Bom, tem várias brincadeiras e marcas, né? Tu falaste da Estrela. Pô, Estrela por muitos anos, desculpa, foi a principal marca, assim, de bonecas, de jogos, enfim, hoje em dia até não vejo tanto. Mas tem uma boneca que marcou gerações, que é a Suzy. Que era concorrente da Barbie. Que era concorrente da Barbie, né? Ela era diferente da Barbie, assim. Qual é? A Suzy é mais antiga que a Barbie, não sei se a gente sabe me dizer. E qual é a história da Suzy também? Maria, essa curiosidade é sensacional, porque nós brasileiros achamos que a Suzy veio antes da Barbie. Eu tenho essa sensação. Mas não é verdade. A Barbie foi criada em 1958 e uma empresa americana chamada Ideal Toy Company, em 61, resolveu criar uma boneca que era a cópia da Barbie, né? Chamava Mitzi, mas era a cópia descolada. Aí alguém deu um toque para essa Ideal, falou, olha, tá muito escandaloso isso, né? Que pena, acho que caiu a ligação do Marcelo. Tava contando a história da Suzy, que era uma concorrente da Barbie, e depois a gente ia querer que o Marcelo, e vamos querer, né? Ele vai certamente voltar aqui com a gente agora, né? Em seguidinha, a nossa produção já está refazendo contato. Bom, tu tava falando sobre a Suzy, né? Que criaram uma boneca, que eu acho que era Mitzi o nome, que era muito igual Mitzi, que era muito cópia da Barbie. Eu tava te contando que para nós brasileiros, a gente tem a impressão que a Suzy veio primeiro e a Barbie veio depois, quando na verdade é o contrário.
A Barbie foi criada nos Estados Unidos em 1958 e uma empresa chamada Ideal Toy Company, também dos Estados Unidos, criou a Mitzi em 61, que era uma cópia descarada. Aí pegou tão mal que a Mitzi logo depois saiu de cena. Ela ficou um ano e saiu rapidinho. Em 62, essa Ideal Company criou a Tammy, que era uma boneca já um pouco mais diferente. E a Estrela não conseguiu comprar os direitos da Barbie. A Mattel não quis como vender para a Estrela os direitos. E o que a Estrela fez, então? Ela resolveu trazer a Tammy, mas aqui no Brasil a Tammy ganhou o nome de Suzy, porque achavam que era um nome que ia pegar melhor, porque já tinha um bichinho, um gatinho chamado Suzy, que já tinha feito sucesso. Então, em 66, chega a Suzy no Brasil. E aí, a própria Estrela, ela conseguiu os direitos da Barbie em 1982. Então, a própria Estrela, em 82, depois de muito insistir, trouxe a Barbie. Então, para nós brasileiros, a Suzy é de 66, a Barbie chegou em 82, logo, a Suzy veio primeiro, quando, na verdade, a Barbie é de 58. E quando a Estrela traz a Barbie, ela deixa de produzir a Suzy. E aí foi uma comoção nacional, e as pessoas pediram a volta. E aí a Suzy foi e voltou algumas vezes, né? Suzy voltava, sumia, voltava. E a Suzy, olhando por fotos, assim, eu tenho a impressão, Mari, de que ela é mais... A Barbie é mais idealizada, né? Tem aquele estilo, até as proporções do corpo acho que são uma coisa mais irreal. Cintura bem fininha. Isso. E a Suzy é mais a gente como a gente, né? Dá essa impressão um pouquinho mais, pelo menos, né, Marcelo? A Suzy tomava cerveja, né, PG? A Suzy é mais... a Suzy é mais normal, né? A Barbie é mais impossível, né? De ter aquele corpo da Barbie, que inclusive virou, né? Foi muito criticado, inclusive, mais adiante por causa disso. Queria que tu contasse a história de outros brinquedos. O que tu acha legal, assim, de falar dominó, ou esses brinquedos de tabuleiro, banco imobiliário, ioiô, fica à vontade. Banco imobiliário é um clássico. Bom, o dominó, por exemplo, é um jogo que foi criado na China 200 anos antes de Cristo por um soldado chamado Hung Ming. E depois esse jogo foi chegando na Europa medieval e chamou muita atenção dos padres, né, dos padres europeus, e que quando recebiam uma peça que eles precisavam ali para o dominó, eles falavam domino gracias, né, que era graças a Deus saiu a peça. E aí o jogo foi batizado de dominó por causa disso. Domino gracias. O ioiô que você citou, ele nasce como uma arma. Ele nasce nas Filipinas no século XVI e ele tinha de um lado, né, era uma pedra, quase uma pedra de 2 quilos e com o barbante ali, né, com a cordinha de 1 metro, era para pegar, para caçar, era uma arma. Que coisa. E esse ioiô, ele vira um jogo pelas mãos do Louis Marx, em 1929, um americano, que foi muito importante na indústria de brinquedos. O Louis Marx, ele foi, por exemplo, o criador do jogo Forte Apache também. Ele foi um grande criador de jogos. Mas convenhamos, desculpa te interromper, Marcelo, mas assim, claro, talvez alguns ouvintes não concordem comigo e tá tudo certo, mas eu não achava graça nenhuma no ioiô. Mas é porque tu não sabia fazer. Pode ser. Porque o ioiô, eu também não era grande coisa no ioiô, Mari, mas assim, a gente olhando as pessoas que realmente sabem jogar ioiô, nossa, é impressionante, assim, eu acho legal. Mas é uma minoria, né, PG? Claro, é uma pessoa que se dedica bastante tempo por isso, mas tinha uma gurizada que conseguia, né, Marcelo? Tinha um pessoal encarnado, como a gente dizia. Eu concordo com vocês dois, né? Eu que não sei fazer, como a Mari diz, eu acho um chatice, mas quando a gente vê quem sabe brincar de ioiô de verdade, é um show, né? É verdade. Qual que tu ia dizer? O outro? Não, é que você falou de jogo de tabuleiro, e jogo de tabuleiro eu adoro, eu sou colecionador. E o Banco Imobiliário é um outro jogo muito legal. Que também tem uma reviravolta muito grande na história. Porque eu sempre ouvi a história de que o jogo Banco Imobiliário, que é um jogo lançado em 1935, ele foi criado por um americano chamado Charles Darrow, que era um vendedor de aquecedores que perdeu o emprego quando teve lá a Grande Depressão Americana em 1929.
E que então ele ali chateado, desempregado em casa, ele começou a desenhar o primeiro tabuleiro desse jogo numa toalha de mesa na casa dele, aí desenvolveu a dinâmica, e a mulher ajudou, o filho ajudou, e ele conseguiu convencer a empresa Parker Brothers, né, que era a grande empresa de jogos, a lançar o jogo em 1935. Essa sempre foi a história oficial. E de uns tempos para cá, os historiadores, né, os pesquisadores de jogos falaram, opa, não é assim não. Muito antes desse Charles Darrow, esse jogo já tinha sido criado por uma americana, uma mulher chamada Elizabeth Magie, que era conhecida como Lizzie Magie. Ela criou esse jogo em 1903. Nossa, Banco Imobiliário? Ele na verdade, ele nasceu com o nome de Landlord's Game, que é o jogo do proprietário. E era um jogo que mostrava as injustiças do capitalismo. Que coisa. Ela criou esse jogo, né? Ele foi lançado em 1906. E gente que comprou o jogo teria apresentado em 1900 e ali por volta dos anos 30 a esse Charles Darrow o jogo. Falou, olha, tem esse jogo aqui, o jogo do proprietário. E o Charles Darrow gostou, e aí ele meio que fez uma adaptação daquele jogo, e aí é que ele deu o nome de Monopoly, né, o Monopoly. Que ficou bem famoso esse nome. Que depois, no Brasil, é que ganhou o nome de Banco Imobiliário. Uhum. Então, quando a Parker Brothers descobriu que esse jogo já tinha sido criado antes, não foi pelo Charles Darrow, para evitar qualquer confusão, eles também compraram a patente da Lizzie Magie, né? Então, o Banco Imobiliário, como a gente conhece hoje, e hoje no mercado tem os dois, né? Aqui no Brasil você acha o Monopoly e o Banco Imobiliário. Então, são dois criadores. Uhum. O Charles Darrow adaptou uma ideia original da Lizzie Magie, né? Então tem essa história que é muito interessante. Ô Marcelo, a gente tem pouquinho tempo, infelizmente, mas tu poderia brevemente contar a história do futebol de botão? Esse é um clássico. De onde é que vem isso? E até hoje tem muita gente muito praticante ainda. Que pratica, que gosta, tem clubes de futebol de botão. Futebol de botão, né, o futebol de mesa, é uma invenção de um campineiro aqui de Campinas, interior de São Paulo, em 1929, que é o Geraldo Brasil. Cardoso. Tem um outro jogo que às vezes se confunde com o jogo de botão, que é o Stubeto, né, que é um que tem uma basezinha redonda, mas o jogo de botão, como a gente conhece, desses que a gente falava que tirava botão de casaco, que quando o pai, a mãe, o tio, a tia ia vestir um casaco, estava sem os botões. Sim. Essa é a invenção brasileira. O Geraldo Decour, que é esse campineiro, artista gráfico, artista plástico, escritor, ele criou esse jogo em 1929 e ele chamou o jogo primeiro de Celotex. Ele chamou de Celotex porque era o material que ele usava para as mesas do jogo, ele usava esse material Celotex, então ele criou regras oficiais do futebol Celotex, isso em 1930. Só ali depois de 20 anos, mais ou menos, é que as empresas começaram a se interessar em fabricar os botões, né, esses que a gente conhece, que vem na caixinha, alguns com jogadores, Sim. com os escudos dos times. E hoje a gente comemora o Dia do Botonista, no dia 14 de fevereiro, que é a data do aniversário, a data de nascimento do Geraldo Decour. Que legal, eu não fazia ideia que tinha sido invenção de um brasileiro. Achava que era algo até importado, que a gente tinha trazido de fora. E ele inventou isso, ele era adulto, assim, queria brincar com os filhos dele, sabe? Se tem alguma história por trás disso, Marcelo? Algum bastidores, assim? Ele não era tão criança, né? Uhum. Agora eu não sei de filhos, se ele criou para ele, mas ele já era um jovem adulto ali quando ele criou o jogo. Marcelo, sempre um prazer te ouvir, viu? Marcelo Duarte é o criador, autor do Guia dos Curiosos, que é uma maravilha, sensacional. Quem quiser deve seguir no Instagram. Como é que é teu Instagram mesmo, Marcelo? Então, eu sempre falo que não tem erro, né? Pode seguir no YouTube, no TikTok, no Instagram do Guia dos Curiosos, que eu tô lá. Acabei de publicar uma curiosidade, inclusive, um pouquinho antes de entrar no ar aqui. Então, pelo menos 2, 3 vezes por semana, vídeos novos, tem coisas muito legais. Essa semana vou publicar uma espetacular, que é quem é aquele casal que aparece na embalagem do bombom Sonho de Valsa. Bom. Então, isso não tem na internet, em primeira mão. Não tem na internet. Pesquisa.
Não tem na internet, pode procurar hoje, só vai encontrar depois que eu publicar. Muito legal. Tu sabe que a minha esposa, ela é psicanalista, né? E ela, hoje ela atende na nossa casa, mas no antigo consultório dela, ela tinha um guia dos curiosos lá para as pessoas que ficavam esperando. É a melhor coisa que tem numa sala de espera. Porque tu não quer ser atendido. Tu fica lendo. Fica lendo, passando o tempo com o Guia dos Curiosos do Marcelo ali. Legal. É sensacional. Funciona muito bem em sala de espera. A minha mulher tinha no antigo consultório dela. Obrigada, Marcelo. Foi um prazer, Marcelo, como